Olá, amigos. Que todos tenham um belo e feliz sábado ao lado do Senhor Jesus. E daí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, 30 de abril, a lição 6, ela tem como título As Raízes de Abraão. Falar de fé é um desafio à natureza particular deste dom. E por mais que se tenha tornado assim, hoje, uma palavra de uso quase em todas as atividades, né? Seja assim uma expressão de motivação para algumas áreas da sociedade, né? Como no futebol, algumas crenças, né? Mas a fé bíblica, né? Envolve não somente um trabalho social, mas um compromisso e ação onde a fé ela não se explica, né? E sim a fé ela é experimentada. E ter fé em Deus inclui assim confiança, esperança plena, né, assim, nos seus propósitos, mesmo que estes sejam assim contrários às expectativas pessoais que nós temos. E este foi o caso de Abraão. O apóstolo Paulo, em seu livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, ele diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Vejam, meus amigos. Bom, de fato, né, sem fé é impossível agradar a Deus, que também está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Porque a fé não é algo que se professa assim da nossa boca, né, da boca para fora somente, mas que consuma assim em atos, em uma ação de um verdadeiro adorador, como foi Abraão. Deus chamou Abraão, ele deu assim uma ordem expressa e foi firme e disse: Vá, saia da tua terra e da tua parentela. E somente isto, né, fez com que ele deixasse o seu passado e atendesse o chamado divino. Um homem que era muito rico na sua cidade, né? Muito conhecido, e aceita esse convite do Senhor, onde ele sempre esteve em movimento, né? Sempre andando durante esse convite que foi aceito, né? Por Deus, né? Onde Deus fez um convite a ele, ele acabou aceitando, e ele sempre foi assim como um migrante, né? Um andarilho, sempre rumo, né? E a razão pela qual também ele foi chamado assim de estrangeiro, que está lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 8. E vejam que em sua caminhada ele sempre esteve assim suspenso, assim no vazio, sem seu passado que ele havia construído, né, e perdido, ele havia conquistado e perdeu, e sem seu futuro, e que ele ainda não enxergava, né? Ele sempre estava assim confiando e na esperança em Deus, e somente a voz divina que tranquilizava aquele homem sério e competente. E ele mesmo, o Abraão, ele afirmava: não tenho medo. Estava em Gênesis, no seu capítulo 15, versículo 1. E isto sim que é fé, meus amigos, né? Não ter medo e nem saber para o lugar que ele estava indo. E o impressionante, né, do Abraão, né, em meio assim, a esta caminhada, em meio de dificuldades, né?
ele sempre assim armava a sua tenda assim para descansar assim em vários lugares, e ali sempre ele armava assim um altar ao Senhor, e fazendo uma adoração e um louvor, reconhecendo, né, a guia divina e invocando sempre o nome do Senhor. E Abraão, ele é nascido na cidade de Ur, né, na Mesopotâmia, que hoje é a Turquia, e ele é um descendente de Sem, né, um dos filhos de Noé. E hoje praticamente dá quase 4.000 anos, né? Mas o impacto causado, né, por ele persiste até hoje. Os islâmicos, né, o chamam de pai Abraão. Ele é reconhecido hoje, nos dias de hoje. Mesmo aqueles que não acreditam em Jesus, mas que acreditam em Abraão. Vejam o nome que foi Abraão. E nesta semana nós vamos estudar assim detalhadamente como foi, né, a partida, né, a saída de Abraão da sua cidade, ao aceitar o convite de Deus, e por que ele escolheu, e por que assim, né, Deus escolheu Abraão. E ainda ele teve que deixar seus pais, a sua família, né, para seguir neste convite divino. Nós falaremos também sobre a tentação que Abraão teve lá no Egito. Aprenderemos, né, sobre o caráter do seu sobrinho chamado Ló. É um caso assim, muito interessante que nós veremos essa semana. E nós também faremos assim um paralelo, né, da coalizão de Babel entre os exércitos da Mesopotâmia e da Pérsia naquela guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra, que foi assim uma rebelião dos povos cananeus. Saberemos também quem foi Melquisedeque, né, e por que Abraão deu seu dízimo a este sacerdote. Saibam, meus amigos, que quando Deus escolheu Abraão, não foi somente por ele ser amigo, né, especial do Senhor, mas para que ele fosse assim, um instrumento, né, pelo meio do qual Deus pudesse assim alcançar outros povos, outras nações, né, que ele fosse assim uma luz em meio às trevas imorais que estavam na época, que cercavam Abraão naquele momento. E ele foi luz, um homem compromissado realmente com Deus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar o convite que Jesus faz todos os dias para nós, para aceitarmos a Ele como Salvador e Senhor, e Ele quer dar esse presente que se chama de salvação. Mas antes disso, Ele quer fazer de você um instrumento também de levar o Evangelho para outras pessoas, assim como Abraão fez, para que você, meu amigo, possa ser luz no meio dessas trevas que nós temos nos dias de hoje. E sabe por que Jesus quer te salvar? Porque Ele te ama. Ele quer te dar essa oportunidade de você ser esse instrumento e ser esta luz. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.